Glórias a Deus, aleluias. Estamos aqui presentes para a nossa última parte do nosso suplemento de da panorama geral do livro do Apocalipse. E essa noite, como nós vimos fazendo, o pastor Rafael vai trazer aqui mais um suplemento e vai complementar aquelas aulas anteriores. E eu vou trazer uma outra parte também do capítulo 21. Então, nós estaremos dando encerramento a estas aulas sobre Apocalipse, sobre o panorama do Apocalipse. A gente já explicou que o Apocalipse, se for transmitido, leva mais de um ano para você transmitir de forma honesta. E também lembrar que na semana que vem nós estaremos fazendo aquela segunda de oração, não é isso, Rafael? É isso mesmo? Isso. A gente vai encerrar, então, os estudos do Grupo TEAR. O Grupo TEAR vai virar, então, vai se transformar, então, em grupo dos alunos do curso de formação do TEAR. Ok? Pastor Rafael, está contigo. São 20 horas e 38 minutos. Glórias a Deus. Vamos em frente. Bem, glória a Deus. Aí está Isaac também, seja bem-vindo. Shalom. Shalom, professor Isaac. Lá. Isso aí, vamos lá. Nós vamos. O importante tendo essa aula gravada, né? Que aqueles que não estiverem conosco aqui ao vivo hoje, por alguma situação, vão poder assistir. Então, tenho certeza que muitos aí serão abençoados aí ao longo da semana, assistindo essa aula depois, né? A nossa proposta hoje aqui é encerrar esse nosso estudo de panorama do livro de Apocalipse, repetindo sempre, né, de que não foi nossa intenção aqui esgotar o livro, né, muito pelo contrário, ele é um panorama geral mesmo, porque o livro ele é recheado de detalhes que nos levaria aí muitos meses de trabalho e análise e estudo, que é muito bem-vindo, e eu incentivo até aqueles que desejarem a estudar, né, ou dedicar aí, em algum momento aí o estudo do livro de Apocalipse. A gente fez só um panorama de 4 aulas. Na primeira aula a gente abordou o início ali, os capítulos, basicamente a gente ficou só no capítulo 1, que a gente trouxe aquele panorama, onde que o livro foi escrito, né, a questão geográfica, a questão histórica, trouxemos ali a questão do propósito, né, que mostra o tempo que era, o que é e o que há de vir. Então, sim, um livro que aponta para o passado, falava do presente, mas também apontando profeticamente para o futuro, e terminamos ali falando um pouquinho também da visão, né, de João ali, reconhecendo a Jesus glorificado, né, que é o grande, é um texto maravilhoso lá do capítulo 1. Depois, na segunda aula, a gente abordou, a partir do capítulo 2, ali, capítulo 2 e 3, praticamente, que é onde a gente vê as 7 igrejas do Apocalipse, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e o Cravo trouxe ali uma contextualização bacana, histórica, mas também apontando essas igrejas para o profético, né? Porque essas igrejas existiam na época, mas elas também profeticamente apontam para um período da igreja futura, né? E os períodos que a igreja passou. Tem só, acho que algum ruído aí. Isso, vamos fechar, fechou. Agora fechou. Tava um pouco de... Tava ouvindo minha voz falando e ouvindo minha voz. Então, essa foi a aula 2, quando a gente fechou esse contexto das 7 cartas, né? Na aula 3, a gente trouxe um panorama que daí a gente começou lá desde o capítulo 5, né? E entramos no capítulo 6, no capítulo 7, que daí começou a falar dos 7 selos, né? Lá no capítulo 4 e 5, quando a gente aprendeu e veio falar dos 24 anciãos, né? Lá dos 7 espíritos de Deus. Então, a gente contextualizou isso para ajudar os irmãos a entender melhor. Então, quem perdeu a aula 3, busca lá no nosso YouTube, né? Estão todas as aulas lá, mas essa aula 3, se você tem dúvida do que se trata os 24 anciãos, do que se trata os 7 Espíritos de Deus, qual é o significado dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, a gente explicou isso na aula 3, né? Do que nós trouxemos aqui, está lá no nosso canal do YouTube. Aí falamos um pouquinho da trindade profana, né?
Satanás na sua figura ali, e que vai, através dele, nomear ou eleger ou levantar um anticristo e um falso profeta nos dias finais, né, que apontam ali para a grande tribulação, para a volta de Jesus, para o juízo final. Então, tudo isso a gente trouxe lá, contextualizando desde o capítulo 4, 5, daí passamos pelo capítulo 6, 7, 8, ali que fala das trombetas, né, e fomos entrando nessa questão do conflito da trindade profana. Falamos lá no capítulo 13, que fala que o anticristo vem do mar, o falso profeta vem da terra. Então, a gente explicou muito bem isso, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Porque a gente se preocupa muito com o anticristo. O anticristo, o anticristo, o anticristo. Sim, o anticristo é um sinal, e a igreja tem que estar atenta para ele, mas eu, como igreja, me preocuparia mais com o falso profeta, né? Porque o anticristo, ele vem para atacar toda a sociedade, todas as nações, né? Ele vai governar sobre todos, e ele vai, obviamente, o período onde ele vai se revelar como um promotor da paz mundial. Depois ele vem, né, exigindo que aqueles que o seguem, né, neguem a Deus. Então, quer dizer, ele vem como o rei da nação, vamos dizer assim, né? Ele vem para governar as nações, mas o falso profeta, ele vem de dentro da igreja, né? Ele vem do seio da igreja, aquele que vem da terra, é aquele que vem da igreja de Deus, né? A igreja do Senhor Jesus que está ali, e dali ele vai vir, né? Não sei se judeu ou não, mas ele vem do Israel de Deus, e como Israel de Deus, ali no capítulo 13 é explicado isso, capítulo 14, ele vem para enganar, né? Com falsas profecias, para que a apostasia ela cresça cada dia mais dentro da igreja, e que de dentro da igreja comece a aumentar, né, a apostasia, que é a negação da fé, heresias e tantos outros absurdos aí que a gente infelizmente vai acompanhar. Aqueles que estiverem vivos verão, aqueles que não estiverem, mas alguma geração verá isso acontecer de dentro da igreja. Então, uma grande preocupação, e a gente alertou muito isso na aula 3, eu e o Cravo. Vamos estudar a Bíblia. E por que estudar a Bíblia? Por que fazer curso? Por que aprender mais? Para não ser enganado. Nós não podemos ser enganados por falsos ensinos, falsos profetas, né? Revelações equivocadas da Bíblia, distorções, heresias, né? Então, Paulo se preocupou com isso já no tempo dele, há 2000 anos atrás. Paulo já se preocupava em falar isso lá aos Gálatas, aos Efésios, né? Aos Coríntios, e agora, até hoje, né, nós temos aqui essas palavras de Paulo fazendo eco na nossa geração, né, como um alerta, uma preocupação, né? Olha, é preciso estar firme nas Escrituras, porque o Apocalipse fala desse falso profeta, né? E aí falamos desse juízo final, né, e terminamos a aula 3. Então, a aula 4 hoje, basicamente, a gente está entrando lá no capítulo 19, né? São os últimos 4 capítulos de Apocalipse, capítulo 19, 20, 21, 22, onde a gente traz ali a vitória, né, da igreja, a igreja que foi atribulada, ou a sociedade, o mundo que sofre essa tribulação, essa perseguição por Satanás e seus demônios, né, e anticristo e falso profeta, mas uma igreja que resiste, que permanece fiel, e que, como a gente falou, né, o final da história ele é lindo, o final da história ele é maravilhoso, o final da história promete uma vitória para a igreja que resistir até o fim e não negar a sua fé, né? Então, disso se trata o fechamento do livro de Apocalipse, capítulos 19, 20, 21, 22, né? Eu vou fazer aqui só um panorama geral de introdução do que traz principalmente capítulos 19, 20, né? Que são 2 capítulos que falam um pouco daquele momento que a teologia estuda, que é a tal da escatologia, né? O que é a escatologia? A escatologia é estudar justamente o final dos tempos, a volta de Jesus, e como que isso ocorre, quais são os fatos, quais são os sinais, quais são os momentos em que isso ocorre, para que a igreja esteja atenta. Então, por isso que dentro, um dos ramos da teologia sistemática é a escatologia. Quem vai estudar teologia não tem como não passar pela escatologia, né? E nós, inclusive, teremos no nosso curso do TEAR, não no primeiro ano que vocês vão fazer. Primeiro ano a gente foca no ensino ministerial, no ensino fundamentado, né, que é
o ensino prático para o dia a dia da igreja, né? As doutrinas, os sacramentos, as disciplinas espirituais, a própria Bíblia, a gente, né, aprende muito sobre contexto bíblico, as Sagradas Escrituras, etc., né, dons espirituais, etc., mas no segundo ano a gente mergulha numa teologia aplicada, que a gente já está começando a preparar aí, e aí sim, uma das disciplinas vai ser a escatologia, então aí sim vai estudar a fundo a questão da volta de Jesus e esse final dos tempos. Então, eu vou fazer aqui uma breve abordagem do que seria, ou do que fala mais ou menos os capítulos 19 e 20, e aí passo a bola para o Cravo fazer o fechamento, né, falando do capítulos 21 e 22, mas principalmente do capítulo 21, que retrata ali as coisas novas, a Nova Jerusalém, né, o 22, basicamente, ele é só um encerramento do livro, né. Então, eu vou projetar a minha tela aqui, só para explicar as vertentes de maneira geral, né. Nós não temos, como a gente falou aqui, não vamos entrar em muitos detalhes, né. Deu aquilo que estava acontecendo aquele dia. Vocês estão vendo a tela? Não, né? Deu aquilo que estava acontecendo aquele dia, que não me deixa compartilhar. Vamos tentar de novo aqui, vou tentar isso daqui agora. Ó, puxa vida. Aqui não está aparecendo, não. Não. Aqui, Peraí. Deixa eu ver se não é uma providência. veja se aqui. tem alguma Só um questão minuto. aí. Se eu passar você aqui para administrador, porque... Cadê você aqui? Tá aqui. Adicionar como Isso organizador. aconteceu uma vez no Pronto. nosso... Está feito. Como organizador. Está feito. Você está como organizador. Vê se resolve agora. Vamos ver se dá certo. Isso aconteceu uma vez e não sei porque... Aconteceu uma vez, não lembro, acho que teve um... Foi uma vez só. Depois, e não depois deu, veio. e hoje está acontecendo isso de novo. Não sei por quê. Bom, é uma pena porque o gráfico ele é fundamental para ver. Deixa eu tentar, nem que eu mande aqui no chat e aí cada um abre, porque senão vai ser difícil acompanhar. Olha, não tá deixando eu compartilhar. Não? Infelizmente aqui não tá. Não, isso não está permitido eu compartilhar por alguma razão aqui. Não. Não sei se o link, alguma coisa que Do estranho. arquivo? Do arquivo? Não, deixa eu tentar tirar esse arquivo aqui de volta. Não, ele não deixa nem eu compartilhar a tela, nada. Ué. Não deixa nada. Não vai. Eu vou tentar mandar aqui. E... fecha tudo que eu digo assim, as janelas que você tem aí, que estiverem eventualmente abertas, e arquivos. eu vou sair da reunião e entrar de novo, tá? Dá só um segundo. Isso, tá. Funciona aqui. Tá bom. Te aguardo aqui. Então é isso, meus amados. Nós estamos vendo aqui essa finalização, esse fechamento aqui. É muito bacana algumas coisas que nós estamos vendo e tudo. O pastor Rafael acabou de voltar. Eu vou colocá-lo como... Não, ele já está como organizador. Então, aqui, zero problema aqui. Já saiu e voltou como organizador. Certo, Rafael? O seu status aí está como organizador. Certo aí? Aqui, para mim, está tudo ok. Está abrindo a tela de compartilhamento. Está tudo certo. Aqui. Está sem... Sem volume também, Rafael. Eu vou mandar para você o arquivo pelo WhatsApp e aí você compartilha da tua aí. Ok. Já vai chegar para você.
WhatsApp. Por alguma razão, não consegui, mas não tem problema de dar um jeito. Cravo, aqui, documento. Acontece, mas vou te falar, hein, que dá uma... E é engraçado, porque de vez em quando, não sei se tem que tentar descobrir o que houve. Chegou para você aí? Tenta abrir esse arquivo e compartilhar a tela, então, daí eu vou, com a tua tela compartilhada, eu vou explicando aí. Uhum, uhum. Aí, agora põe modo apresentação ali, aquele botãozinho lá, e tá ótimo, da ponta lá, último. O que você precisa que eu faça aqui? Aquele último botãozinho lá, esse aí. Esse primeiro aqui. O último, nesse aí coloca lá no modo apresentação, que é lá ali embaixo, ali onde tem anotações, vai no último lá, que parece uma... Esse aí, aperta nesse aí. Ele pega a tela cheia. Passei? Abriu a tela ou não abriu? Acho que não abriu, né? Sim, abriu. Peraí. Aqui abriu também. Mas eu tô vendo pequenininho, não tô vendo grandão não na tela. Ele eu tô vendo pequeno. É pequeno. Pequeno. Peraí, deixa eu ver. Você não tá com duas telas? Né? Ele não abriu em outra tela? Tô. Então você tem que jogar para... Você tem que compartilhar a tela onde ele aparecer grandão. Vou colocar ele no modo apresentação. Não, mas você está compartilhando, acho que a tela errada. Você tem que compartilhar a tela onde ele abrir a apresentação, a tela do teu computador que ele abriu a apresentação. Porque se você está com duas telas, ele deve ter aberto em outra tela. Não, ele está com uma só. Só está com uma tela? Só com uma tela. Então não está dando, porque está bem pequenininho. Peraí. Coloca no slide 1, então, cara. Acho que dá para ver aí, né? Deixa eu ver, está no slide 1. Deixa aí. Tá bom assim, vamos lá. Mas dá para ler, tranquilo. Amém. Não faz assim não, que daí não dá para ver. Tem que ser menor, tem que prender até aí tá bom. Okay. Tá ótimo. Vamos lá então. Então, o que eu trouxe aqui, meus irmãos? Esse o capítulo 19 e 20, então, como eu falei, ele vai falar dessa questão da escatologia, tá? O que é importante a gente entender quando ele traz aqui a escatologia, e eu trouxe 3 slides para entender, para ficar claro aqui, as posições que os teólogos defendem, né? Porque não há uma unanimidade sobre essa questão da escatologia, né? A escatologia, ela tem uma interpretação, e aí fala assim, mas se você não dá para aplicar a exegese, e aí você vê aquilo que está, né, mais correto e tal. Sim, dá, só que mesmo aplicando a exegese, nós encontramos argumentos, ou os teólogos encontram argumentos em distintas vertentes, né, que são essas que eu vou mostrar aqui. Então, vai muito daquilo que é a sua exegese, a forma como você interpreta as escrituras, avalia os textos, e compreende, né, o contexto todo de Gênesis e Apocalipse, não só essa passagem ou esses versículos, é isso que leva você a uma conclusão, né? Eu vou trazer aqui as posições, obviamente, quem quiser saber depois eu posso comentar naquilo que eu mais acredito, defendo, mas não existe certo e errado, isso que eu quero dizer aqui, existem vertentes de interpretação, tá? E tudo começa com essa questão primeiro do arrebatamento, né? E aí você puxa para aquilo que fala lá no capítulo 20, que é o tal do milênio, né? Que são aqueles 1000 anos que o capítulo 20 registra que o diabo ali estaria preso e a igreja reinando por 1000 anos sobre a terra, né? Então é basicamente o que fala
o capítulo 20 de Apocalipse. Então, essa posição aí, que está na tela, que diz assim, posição pré-milenista, né, ela entende que Jesus voltará antes do milênio, né, e esse milênio, ele consiste em 1000 anos literais aqui nesse mundo, né, ou seja, Cristo, ele reinará junto com a igreja, fisicamente, aqui na Terra, por 1000 anos. Essa é a posição, né, de pré-milenista. E aí, a ordem dos acontecimentos segue o quadrinho de baixo ali, né? Então, ela começa lá na cruz, morte e ressurreição de Jesus. Existe uma era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo agora, né? Em algum momento, entende-se aqui, né, nessa posição, que haverá um arrebatamento, que a igreja ela tem um escape, ela desaparece, ela só. Aí mudou o slide aí, Cravo, volta para o anterior, por favor. Então, ela tem ali deixa eu só retornar aí o slide, daí eu volta para o anterior ali, que passou para o segundo. Alô, Cravo. Aê, obrigado. Então, então, em algum momento, né, essa igreja tem esse arrebatamento, aquela flechinha que está ali, né, arrebatamento, e aí ela some desse mundo, ela é levada, né, em segredo. Nesse momento, essa igreja ela seria poupada de uma tribulação, porque é a partir daí que começam a acontecer tudo aquilo que a gente viu lá dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, né, e toda aquela grande tribulação que vem sobre a humanidade. Após essa tribulação, que aí muitos dizem que seria o momento também em que Deus está julgando a Israel, então é como se a igreja já passou, ela foi arrebatada, ela foi preservada, agora Deus vai tratar com Israel. Tem vertentes, você sabe, essa vertente pré-milenista defende isso, né? E aí você teria, depois dessa tribulação, a volta de Jesus, para justamente né, voltar junto com a igreja e aí ter esse milênio na Terra por 1000 anos reinando. Então a igreja ela está aqui hoje, de repente ela é arrebatada, ela é poupada dessa tribulação, existe um período de tribulação e a igreja volta com Jesus para reinar por 1000 anos na Terra, e aí sim depois vem o juízo final e a eternidade. Então essa é a visão pré-milenista, né? Ou seja, antes, né? Então Jesus volta antes do milênio, e o milênio ele acontece depois da volta de Jesus fisicamente na Terra, tá? Então essa é uma das visões. Vamos para a segunda lá agora. Próximo slide. Momento No 2, slide 2. 2. Isso, maravilha, obrigado. Aí nós temos a segunda posição, que é a chamada posição pós-milenista, né? Qual que é essa visão pós-milenista? Ela diz que Jesus voltará depois do milênio, então é pós-milenista, ele vem depois do milênio, e que isso seria um longo período de paz e prosperidade aqui nesse mundo também, liderado pela igreja, né? Então, vejam que nessa visão aí, praticamente descartado aquele arrebatamento em segredo, né? É praticamente descartado aquele arrebatamento que a igreja ela some de repente. Então, aqui entende-se que a igreja ela passaria por uma tribulação, ela enfrentaria esses dias difíceis. Depois desses dias difíceis, a igreja que perseverar, ela terá o milênio para governar, né? Então, ela é como se a igreja ela tivesse, sim, ela vai passar tempos difíceis, mas a igreja perseverando, ela está preparada e ela vai viver um grande avivamento que vai governar todo mundo após esse período de tribulação, e esse seria o suposto milênio, né? Onde a igreja ela governa aqui por 1000 anos, né? E aí você tem o juízo final após isso e a eternidade. Então, é o pós-milênio, né? Tribulação, milênio, também físico na Terra, um período contado de 1000 anos, só que você não tem no meio do caminho o arrebatamento. A igreja, ela passa por tudo isso, ela passa pela tribulação, ela tem um período em que ela governa, e aí sim vem a volta de Jesus, que vem para resgatar a sua igreja, e o juízo final. E o terceiro, crava o slide 3 ali, por favor, na terceira visão, é a visão amilenista, né? Então, você tem o pré,
que é antes. Então, antes do milênio, Jesus volta, né? Pós-milenista, primeiro tem o milênio, os 1000 anos, e depois Jesus volta. E tem uma visão, que é a chamada amilenista, que entende que Cristo já reina, e o milênio ele não é de 1000 anos literais aqui na Terra, mas compreende um período desde a sua primeira até a sua segunda vinda. Essa seria a era da igreja. Então, Jesus, é como se Jesus tivesse inaugurado o milênio na morte e ressurreição. E desde a morte e ressurreição de Jesus, esse milênio está sendo contado. Não necessariamente com 1000 anos contados, porque já passou mais de 1000 anos, mas fazendo referência a um período milenar, né? Então, é como se o livro de Apocalipse, o capítulo 20, e esses 1000 anos, fizessem referência não a 1000 anos contadinho, como a gente está acostumado no nosso calendário, mas a um período milenar onde a igreja reinaria. Então, a igreja vai passar por todos os períodos, ela vai passar por tribulação, vai passar pelo princípio de dores, pré-tribulação, tribulação, vai passar pelo tempo do anticristo, vai enfrentar tudo isso, e vai chegar o dia em que Jesus ele vem para resgatar essa igreja, uma igreja que já está reinando com ele desde a cruz, né? Aí as pessoas perguntam, mas lá em Apocalipse 20 diz que o diabo está preso, né? E a gente não vê como é que você vai defender uma posição dessa, né? Não é tão difícil a gente também imaginar, né? Você estar preso não significa que você está morto. Não diz que o diabo está morto, diz que ele está preso, né? E aí, quando a gente faz os nossos estudos lá de identidade do reino, quando a gente fala da autoridade que nós temos como igreja, porque Jesus nos deu essa autoridade, não foi ideia nossa. Jesus falou que nós teríamos uma autoridade semelhante ou maior do que a que ele teve quando ele habitou entre nós aqui na Terra, né? Então, que autoridade é essa? É uma autoridade que ela está acima da autoridade do diabo? Obviamente que sim, a gente crê nisso, na autoridade do nome de Jesus. Nós somos criados e feitos para expulsar demônios, curar enfermos, né, ganhar vidas para Jesus. Então, a nossa autoridade está acima. Então, é como se o diabo estivesse preso a uma situação e essa prisão que lhe foi imposta desde o dia em que Jesus venceu a morte, ressuscitou, tirou as chaves do inferno e entregou nas nossas mãos, igreja, e disse, está aqui, igreja, governe sobre a terra, está aqui, igreja, esse é o seu milênio, esse é o seu período milenar. Então, essa visão milenista entende isso, né? Que a igreja ela já está governando desde o dia da morte e ressurreição de Jesus, né, e que não necessariamente haveria um período de 1000 anos na Terra, físicos ali, reinando de alguma forma sobre algum povo que esteja ainda por aí, né, mas que essa igreja está reinando e é somente e vai continuar reinando até a volta do Senhor Jesus. Então, como eu falei, 3 posições, 3 visões, né, não tem muitos detalhes em cima disso, não temos tempo para isso. Aqui a gente só quis trazer as 3 vertentes, que é o que fala os capítulos 19 e 20 de Apocalipse, para que os irmãos tenham uma ideia, né? Eu, como defendo muito a questão da identidade do reino, e que nós já reinamos, eu tenho uma inclinação para essa posição amilenista, né? Mas, como eu falei, respeito muito quem entende que é pré-milenista, que existe o arrebatamento, que o milênio ele realmente vai existir de dias contados ali 1000 anos, né, ou se vai passar ou não pela tribulação, enfim, existe um respeito, né, mas você acaba tendo uma inclinação conforme o teu entendimento de reino, o teu entendimento de obra, o teu entendimento de projeto, de Gênesis Apocalipse, o que fez Jesus, o que fez Deus, qual é o projeto completo. Quando eu, particularmente, estudo esse projeto completo, eu sou inclinado, pessoalmente, a essa posição a milenista, de que não haveria um arrebatamento, de que nós vamos seguir aqui até o dia da volta de Jesus. Essa volta vai ocorrer uma vez só, vai ocorrer para todos. E até lá, nós temos que estar preparados para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, fazer o ID, ser luz nas trevas, ser sal na terra, para que quando Jesus volte, nos encontre servindo assim e com tamanha fé que conseguiu vencer anticristo, falso profeta, e não foi enganado por toda apostasia, por toda falta de amor que o mundo vai estar vivendo. E nesse juízo final, né, nós seremos ali coroados para estar na eternidade com o Senhor Jesus. Então, são as visões,
né, que estão aí descritas, e cabe a cada um estudar, ler, né, para que você possa ter a sua versão. Você pode ouvir bons pastores defendendo uma posição, outros bons pastores defendendo outra posição. O mais importante é o que vem no capítulo, no slide 4 aí, que já fechando a minha parte, daqui a pouco passando para você, o slide 4 que eu separei aí, que é o próximo, que é o mais importante de tudo, essa certeza de você acompanhar os sinais, tá? Então, coloca ali, por favor, Cravo, no 4 ali, no slidezinho 4 lá na esquerda, lá tem mais um, lá no cantinho. Só um momentinho. Tá. Ah, tá, estou vendo ele aqui. Isso aí. É um versículo. Isso. Maravilha, obrigado. Então, isso aí é o mais importante, meus irmãos. Quais são os sinais da vinda, né? E desse final, né? E isso está lá, é estudar o livro de Mateus, capítulo 24, dos versículos 1 ao 31, junto com o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, né? E, obviamente, junto com Apocalipse, que a gente tem visto aqui. Daniel fala muito desses sinais dessa volta também, Ezequiel. Então, tem vários livros, por isso que o estudo da volta, a escatologia, ela é ampla, porque você tem que ir navegando na Bíblia, né? Mas esses sinais aí eu acho que são essenciais para a gente ter unanimidade, porque aqui tem unanimidade, aqui não existe divisão, aqui há uma unanimidade, né? Mateus 24, do 1 ao 3, fala da destruição do templo de Jerusalém como um dos sinais da volta, né? Mateus 24, do 4 ao 8, vai falar dos princípios de dores, das guerras, da fome, doença, terremotos. A gente tem visto muito isso. A gente viu a destruição do templo em 70 depois de Cristo, a gente vê guerra, fome, doença, terremoto. Então, você vai acompanhando os sinais, né? E vai entendendo que, sim, a volta de Jesus, ela vai se aproximando, né? Independente em que momento vai acontecer, se a igreja vai passar ou não por uma tribulação, se pode acontecer amanhã ou não vai acontecer amanhã, independente dessa interpretação, os sinais existe uma unanimidade, a gente está acompanhando os teólogos e há uma unanimidade. A apostasia, em 2 Tessalonicenses, é um grande sinal, é o que a gente falou aqui na aula 3, do abandono da fé, né? Também, em 2 Tessalonicenses, fala da manifestação do anticristo, que a gente vê também como um dos sinais lá dos selos, das trombetas, enfim, né? A grande tribulação, depois, os selos, trombetas e taças falam muito disso, e foi falado por Jesus lá em Mateus capítulo 24, né? Também em Mateus 24, Jesus fala do sol e da lua que se escurecerão e aparecerá um sinal, e a gente vê isso num dos selos e trombetas que são narrados lá em Apocalipse. Então a gente vê sinais que mostram situações aí nos astros, né? Situações em planetas, e enfim, e que isso vai ser sinais acontecendo da volta de Jesus, a própria vinda do Senhor, falada em Mateus, 2 Tessalonicenses. Então, há uma unanimidade, sim, Jesus voltará, ele voltará, não existe dúvida sobre isso, né? Não existe argumento teológico em nenhum teólogo cristão, evangélico, que ignore isso, né? A não ser que você cometa aí uma heresia, porque negar a volta de Jesus já é uma grande heresia, né? Aí não é questão de interpretação. E o final, que é que entra ali no capítulo 21 e 22 que o Cravo vai passar, né? E o último slide que eu separei ali, o 5 ali, Cravo, eu só mencionei ali, depois a gente pode, como vai ficar gravado, os irmãos podem ler com calma depois, mas tem o último ali, o 5, lá no cantinho, lá, o 5, 3 versículos ou 3 passagens bíblicas ali no livro de Apocalipse, lá nos capítulos 21, lá no cantinho, outro slide, próximo slide, o slide 5, tá? Que é o último que eu separei. No mesmo lugar que você achou o slide 4, lá no cantinho, lá. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui. Maravilha. Aí, deu certo. O tamanho dele. Então, aí eu só deixei esses versículos-chave até como pano de fundo e para passar a bola para o Cravo, que ele vai falar um pouco mais em detalhes aí do capítulo 21 de Apocalipse, mas é só para rechear aquilo que a gente vem falando desde a primeira aula, né? Que o final da história ele é favorável para aqueles que não negarem a fé, para aqueles que aceitarem Jesus, para aqueles que perseverarem, né? Então, o capítulo 21 já começa dizendo: vi um novo céu, uma nova terra, né? O primeiro céu, a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém. Eu não vou mais entrar em detalhes, porque o Cravo vai falar. Depois, lá no
no Apocalipse 22, né? Venho sem demora, comigo está o galardão, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro e que dá direito, e que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o final da história, ele é maravilhoso para aqueles que persistirem na fé, que não negarem a Jesus e que entenderem esse chamado, esse projeto glorioso. Por isso que o livro de Apocalipse, por mais que ele tenha tanta coisa complicada aqui no meio, né, que às vezes chega a assustar a forma como o diabo vai oprimir o mundo, né, na tribulação, mas nós temos um Deus que é maior, nós temos um Deus que é misericordioso, nós temos um Deus que vai preservar a sua igreja. A gente pode passar por tribulação, mas a gente vai sair vitorioso dela, essa é a certeza, né? Deus, ele não promete que a gente não vai sofrer tribulação, mas ele promete a vitória. Então, é nessa vitória que a gente tem que ancorar as nossas vidas, enraizar as nossas vidas, para que a gente saia, né, glorificando a Deus e entrando nessa Jerusalém celestial, que o Cravo vai contar um pouquinho mais para nós aí do que se trata, Cravo, a nossa cereja do bolo aí, a Nova Jerusalém. Passo a bola para você. Ainda bem que deu certo, que aí ficou bem visual. Obrigado pela ajuda. Graças a Deus. Gente aí. Então, meus amados, agora eu quero pedir a vocês para abrirem aí o livro do Apocalipse, que eu não tenho, obviamente, essa maravilha do PowerPoint. O homem aí é o rei do negócio, então só tem que aprender, aprenda ainda. Mas vocês abrirem Apocalipse 21, tá? Literalmente. Então, eu quero fazer aqui uma síntese a esse respeito, porque em Apocalipse, até chegar ao capítulo 21, João viu 4 coisas básicas. Primeira, nenhuma das 4 foi boa. A primeira delas, que João viu, foi desordem. A segunda delas, que ele viu, foi a tribulação. A terceira dela, que ele vai ver, que ele está vendo, é o julgamento. E a última é a morte. Então, são coisas que vão marcar o apóstolo. É uma sequência de situações que envolve, conforme o pastor Rafael está dizendo, o evento do Apocalipse, da tribulação, e logo depois, em Apocalipse 21, até aí ele só viu essas 4 coisas inquietantes. E quando chega no Apocalipse 21, João começa a ver um novo estado de coisas. Aí está a senha. Porque na antiga aliança, o Eterno vai falar a esse respeito. Ele vai falar: eis que faço uma nova ordem de coisas. Você vai ver isso em Jeremias 31, 33. Ali, na verdade, foi apenas o começo daquilo que o Eterno estava se referindo quando ele vai fazer uma nova ordem de coisas. E é interessante porque ele vai falar a respeito da aliança, não como vossos pais que quebraram a minha aliança. Olha bem. Mas ele vai ali meio que prever um advento de um povo diferenciado. Mas veja, Deus tem a mesma salvação para aqueles que são gentios e aqueles que são judeus. Porque a salvação é uma coisa só. Não tem 2 reinos. É um reino só para todo mundo. E isso é muito bacana a gente observar, meus irmãos, que as coisas antigas passaram. A aliança antiga passou, mas o Deus daquela aliança continua sendo o mesmo. Olha,
É o mesmo Deus. O livro dos Salmos diz de eternidade em eternidade, tu és Deus. E as pessoas às vezes se referem, em relação à antiga aliança, à primeira aliança, ao Velho Testamento, é velho, como se fosse de um Deus que desapareceu também, ele ficou velho também. Veja, isso não existe. É a palavra desse mesmo Deus. E é o mesmo Deus que tem poder para garantir a palavra que Deus e cumprir a promessa que fez. Ele é o mesmo de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Antes que Jesus falando, antes que Abraão fosse, eu sou. Falando a respeito dele mesmo. Então, as coisas antigas passaram, sim, porque era um tempo que eram necessários coisas adequadas para aquela ocasião. Eram necessários. E vejam, o Senhor Jesus disse para Tomé, Tomé, porque me viste, criste. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ele estava falando da gente. Porque nós que viríamos no tempo humano, viríamos muitos séculos depois, e muitos depois de nós também virão até o dia que o Senhor quiser voltar. Mas nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos com os olhos da carne, mas nós vimos com os olhos da alma, do espírito e do coração. Então, João está falando de tudo isso com relação à questão do tabernáculo de Deus. Na antiga aliança, Moisés pediu um tabernáculo. O que significa tabernáculo? Tabernazinha, uma coisa pequena, singela, que de pequena não tinha nada mesmo, mas era tabernazinha. E Jeremias 31, 33 vai falar um pouco desse momento de uma aliança que seria uma aliança renovada. Vamos ver aqui que está escrito assim, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado. Você só desposa uma noiva. E aqui o Senhor considera Israel a noiva, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora eu quero te pedir para você abrir o livro do Êxodo, no capítulo 25. 25. Êxodo 25, versículo 8. E está escrito assim, 25 começa assim, e falou o Senhor a Moisés. Aí, no verso 8, ele diz assim, e me fareis um santuário, e habitarei no meio deles. Veja, então, você tem que segurar esse texto de Jeremias 31, 31 para você poder entender. Ou seja, esse será o concerto.
porei a minha lei no seu interior. Quando você pega aqui, o Senhor dizendo como ele ia fazer, ou seja, habitarei no meio deles. Essa palavra no hebraico é betorran. Betorran é uma palavra que significa literalmente dentro. Habitarei dentro deles. Mas naquela época, as pessoas não iriam entender isso. Não iriam entender, e até hoje tem muita gente que não entende. Mas o concerto, a nova aliança, não é mais o Espírito, não está mais na carne, não está mais nas obras de alvenaria e de tapeçaria, nada disso. O Espírito agora, Deus está tabernaculando dentro do próprio homem através do seu Espírito. É o penhor, é a garantia, o Espírito Santo de Deus, no hebraico, Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo, literalmente, é esse que Deus libera para nós. Vamos imaginar, você está precisando de dinheiro, está apertado, você tem um objeto valioso, você vai no penhor. Todo mundo sabe o que é um penhor. Você vai lá, deixa seu objeto, eles fazem uma avaliação e te dão aquele dinheiro. E você promete pagar aquilo ali, para depois você voltar lá e pegar de volta aquilo que você deixou em garantia. Só que Deus faz diferente. Deus te dá, através da salvação, Deus libera para vocês créditos. Deus libera. Você estaria condenado a morrer, mas Deus te dá saúde. Ó, é o crédito. Por quê? Porque foi liberado para você um penhor. Quem é esse penhor? É o Espírito Santo de Deus, que é liberado por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Então, esse sacrifício tem um valor altíssimo para o Pai. Estão percebendo? Então, essa é a nova aliança. E o apóstolo Paulo vai falar o quê? Ele vai falar, olha, isso que é manifesto que vós sois cartas de Cristo, escrita não em tábuas de pedra, não com letras de tinta, mas com letras de sangue, escrito nas tábuas da carne do coração. Então, o Espírito Santo vai habitar. Então, aqui tem um outro trecho, também em João, capítulo, me parece, 16, em que o Senhor está falando que quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido de mim e anunciará tudo o que há de vir. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, veja, tem outro trecho também. Isso aqui eu falei de João 16, 13. E aqui, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, porque não pode conhecer. Ah, tá. Aqui, João 14, versículo 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, porque não pode conhecer, não pode. Olha só, que o mundo não pode receber e nem conhecer, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco.
habita convosco e estará em vós. Olha só, tudo que Deus falou lá em Êxodo 25:8, Betorran, e habitarei no meio deles. Essa é a tradução. Ok. Mas o hebraico, Betorran, significa literalmente dentro. Aqui você está vendo o próprio Senhor Jesus falando que o Espírito você conhece, ele vai habitar contigo e estará em você. Então, há dois momentos da ação do Espírito Santo na vida do homem. O primeiro momento é quando ele é convertido, é quando ele começa a caminhar com o Senhor. É nesse primeiro momento, o Espírito Santo não está dentro dele. Por quê? Porque ele acabou de receber a salvação. O Espírito Santo está ali, mas está morando junto, porém não dentro. Dentro é uma coisa, gente. Não tem como dizer que isso aqui é a mesma coisa. Eu já ouvi teólogo falando que é, não é. Já procurei no hebraico, no grego, não é diferente. Então você tem dois momentos e é intuitivo você entender isso. Por quê? Porque o homem natural só compreende as coisas pela razão. E esse homem, até ontem, ele era um homem natural. Ele só compreendia as coisas racionalmente, cientificamente, logicamente, filosoficamente. De repente, ele começa a se deparar com o sobrenatural. Ele não consegue explicar, ele precisa viver. Ele precisa ter essa experiência. Então, o Espírito Santo, então, para não assustá-lo, o Espírito Santo vai morar com ele, vai estar junto dele, vai estar dando experiência para ele, vai estar falando com ele, vai estar dando experiências sobrenaturais, sonho, visões, revelações. Vai conversar com ele até que o próprio Espírito vai mandar os vasos irem junto dele para explicar para ele, porque tem muitos que se assustam. O segundo momento, reparem, lá no Êxodo, o que Deus pediu para fazer? Um santuário. E far-me-eis um santuário e habitarei no meio deles. Muita gente fala, nós somos igreja. Nós não somos igreja. Nós somos membro. Igreja, nós só somos quando estamos juntos. Vamos dizer assim, fala-se muito com a frase, fala assim, você estando lá como igreja, veja, vamos consertar essa frase, você estando lá representando a igreja, mas você sozinho não é igreja, porque Jesus só está onde estiverem 2 ou 3 em nome dele. Nós precisamos estar em comunhão para poder termos igreja, um corpo. O corpo não é só cabeça, não é só pé, não é só mãos, não é só olhos. O corpo é um todo. E é um todo espiritual que se junta, que se encaixa. Harmônico. Muito bem. Então, veja, existe uma palavra no grego vinda da arquitetura grega que diferencia templo de santuário. O templo é a parte externa. Estão vendo uma imagem aqui atrás de mim. Vamos imaginar, o templo é toda essa construção que forma essa estante. O que é o santuário? É cada quadradinho desse aqui. A esta parte externa, a arquitetura grega chama de hieron. E a esta parte interna, a arquitetura grega chama de naos. E o que tem um com o outro? Que, além do hieron ser a parte total, a parte interna é destinada a guardar a divindade. E sempre foi assim.
Ah, você está tirando isso da cultura grega. Sim, por empréstimo, sim. Porque aqui não dá para a gente fazer um slide se desse tempo. Mas veja, é só vocês entenderem que nas Bíblias, onde está escrito não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, ponto, errado. Vai depender do que está lá no original grego. E a maioria das palavras desses textos que Paulo usou é tudo naos, naos, naos. É tudo interno. Porque o tabernáculo também tinha o seu compartimento interno, que era o Santo dos Santos, Hakadosh Hakodeshim, o sagrado dos sagrados. Era lá que ficava a arca. Era lá que Deus chamava o sumo sacerdote uma vez por ano e falava com ele. Corrigia ele, orientava ele, abençoava ele, etc. Era lá, não era do lado de fora. Por quê? Porque o templo corresponde à cortina de linho. Ali é o hieron, ali é a parte exterior, é a parte total. Jesus, quando está andando com os discípulos, ele diz, olha, derruba esse templo e em 3 dias eu levantarei. Ele estava falando da parte total. Ele não estava falando da parte interior. Mas aí ele diz, não, eu levantarei com o templo do meu corpo. Aí ele já está falando na osso. Então, vejam, há uma certa diferenciação nessa questão. E você vê também, na Septuaginta, que foi uma tradução feita para o grego por 72 sábios rabinos, a palavra povo, eles serão meu povo e eu serei seu Deus, lá em Apocalipse 21. Ok, repetindo a promessa de Jeremias 31, 31. Ok? Então, nessa versão da Bíblia, a palavra eles serão meu povo está escrito da seguinte maneira: Laos. Laos, que é a mesma tradução para a igreja de Laodiceia. Laodicaios, direitos do povo. Então, Laos aqui é singular. Só que no Apocalipse, no capítulo 21, a palavra usada a palavra usada laoi, que é plural de Laos, significa povos. Então, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Então, Deus já não é mais o Deus étnico, Deus já não é mais o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, mas Deus é o Deus de todas as nações que foram compradas e remidas no sangue do Cordeiro, no Corban de Yeshua, no sacrifício do Senhor Jesus. Ele é o Deus dessas nações, de todas as nações, onde os homens creem, invocam, esperam e confiam no nome do Deus de Israel, mas que agora ele não é um Deus mais étnico de uma nação apenas, mas ele é Deus de todos aqueles que nele creem e esperam no seu nome, assim como nós. Então já há uma grande mudança da antiga aliança na tradução da Septuaginta para aquilo que João viu. João viu um Deus de milhares e milhares e milhares. Não viu um Deus apenas dos israelitas. A palavra tabernáculo, eis o tabernáculo de Deus. Eu expliquei o que é tabernáculo, tabernazinha, etc. e tal. O tabernáculo de Deus, na antiga aliança, tem aquele aspecto físico, é aquela tendinha, é o muro, né, a separação feita de pano de linho. Isso era a maior loucura, ninguém entendia isso, mas era assim. Qualquer dia desse, a gente pode até trazer aqui um mês inteiro sobre aula
uma aula sobre o tabernáculo. Podemos fazer isso. Material a gente tem aqui bastante. Então, na Septuaginta, no grego, a palavra para tabernáculo, pasme, é shekene. E a palavra para habitar é shekenoi. Isso te lembra alguma coisa? Do grego. Por quê? No hebraico, fala-se muito na Shekinah. Só que não tem a palavra Shekinah na Bíblia, que quer dizer morada e habitação. Porque o nome correto é uma palavra composta. Shekinah é Shaham e a habitação de Deus. Então, Shekene e Shekenosei, quer dizer, Shekenosei é a mesma coisa no hebraico. Então, eu disse que a habitação de Deus agora não é mais no físico. O apóstolo Paulo falou isso. Nós somos cartas de Cristo. Essa carta foi escrita no nosso coração, é o nosso testemunho, é a nossa garantia, o nosso penhor que está em nós. Falei de Jeremias 31, é o Betorran, é Deus habitando dentro de nós. Então, o tabernáculo de Deus é o próprio Jesus de Nazaré, porque através do corpo dele, ele criou um lugar para nós. Através do corpo dele, ele nos recebeu como filho legítimo, para que nós também pudéssemos receber a condição de filhos também. Nós somos aceitos como filhos legítimos por causa do filho verdadeiramente legítimo do Pai. Bom, agora aqui tem uma passagem assim, e aqui diz que e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, nós vamos fazer aqui uma associação de Mateus 5, que é o cumprimento daquela promessa. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede de justiça. O Senhor vai descrevendo. Os puros de coração. Ele vai descrevendo. Isso tudo se cumpre aqui no Apocalipse 21. Vejam, que impressionante. Ele vai dizendo aqui, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E não haverá mais morte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Então, veja, a igreja que caminhou, a igreja que percorreu toda uma trajetória histórica, são 2.000, 3.000 anos de história. De Jesus de Nazaré para frente, são 2.000 e poucos anos. A igreja que permaneceu firme, a igreja que se manteve fiel. Quem é a igreja fiel? O que é o crente? O que é uma igreja fiel? É aquela que Jesus descreve lá em João 14. Em João 14, o Senhor diz assim, versículo 21, 23 e 24. Anota aí na sua Bíblia. Tá? Quando alguém falar em igreja fiel com você, etc. Tá bom? Então, a igreja, ela não tem que ser fiel. A igreja precisa ser bíblica primeiro. Então, por quê? Porque Jesus de Nazaré diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aí, como se não bastasse, o Senhor vem e repete: se alguém guardar a minha palavra, o meu Pai o amará. E viremos para ele
e faremos nele morada. Olha, Betorrão, de novo. De novo. E aí, no versículo 24, como se não bastasse os primeiros dois versículos, 21 e 23, o Senhor vem e arremata aqui. Versículo 24. Quem não me ama, olha só, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, acabou esse negócio. Acabou. A palavra é essencial. Acabou. Não estou com isso desprezando as outras atividades, não estou. Eu só estou dizendo que, a nível de relacionamento com Deus, não existe como você se relacionar com Deus só com música. Não existe você se relacionar com Deus apenas com teatro. Não tem como, não tem, gente. É a palavra. É a palavra. Eu posso lembrar aqui dos valdenses. Quem já ouviu falar dos valdenses? Pedro Valdo, lá na época da França, ali, eles estavam sendo perseguidos. Se fosse pego com um pedaço da Bíblia, só era o suficiente para ser enforcado, decapitado. Então, o que ele fez? Ele juntou o grupo dele, e cada um decorava o que podia, um capítulo. E quando eles se reuniam, eles tinham uma Bíblia viva. Essas pessoas são pessoas das quais nós não somos dignos. Nós não somos dignos. São verdadeiros heróis que doaram sua vida para que nós hoje pudéssemos estar aqui na comodidade do nosso descanso. E o que dizer também de Hebreus 11, dos heróis da fé, aqueles irmãos destemidos. Vamos tirar um exemplo aqui prático de Perpétua, essa jovem que a sua experiência, o seu testemunho ficou escrito, chegou até nós. Ela e a escrava dela também. Qualquer dia desse eu conto para os irmãos aqui, mas uma coisa fantástica. Então, veja, o Senhor está dizendo aqui, sabe por quê? Quem é a palavra, irmãos? Quem é a palavra? Se você não ama a palavra, você não ama Jesus de Nazaré, porque ele é a palavra. Aonde está isso, pastor Cravo? João, capítulo 1, por favor. No início era a palavra. No início era o verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo era a palavra. Tudo que existe foi feito por ele, para ele e para ele. Então, quando o Senhor Jesus está falando, ele está falando dele mesmo. E nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, em outras palavras, se alguma coisa não foi feita segundo Jesus de Nazaré e o poder do seu Logos, ele é o Logos, ele é o Davar, ele é a palavra que foi criada, ele é a palavra segundo a qual o Eterno fez com que todas as coisas existissem, inclusive homem, inclusive mulher e todos os seres viventes. Então, meus amados, apenas aqui, para finalizar o capítulo 21, tem aqui um elenco de pessoinhas que não vão entrar no livro da vida. E diz assim: quem vencer herdará todas as coisas para a condição de filho. Só filho que herda. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Veja. Agora, mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros,
e idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, veja, aqui só destacar duas figuras. Os tímidos, que é deiloi, no grego, que significa aqueles que fracassaram diante da prova. E os incrédulos, apistos, que significa a palavra fé, em grego é pistis. Apisto significa sem fé. Então, é o infiel, o descrente. E, portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o apistos é aquele que não tem fé. Nem para ele, nem para ninguém. E os covardes, os tímidos, são aqueles que são extremamente egoístas. São tão egoístas que eles são capazes de largar você na curva sem a menor dor de consciência. Então, é isso. Eu estou deixando aqui essa parte aqui. Mas o grande galardão esperado por todos aqueles que foram levados para as arenas, por todos aqueles, desde as arenas até os dias de hoje, no tempo moderno, irmãos sendo perseguidos. Sim, em muitos países. Virou lei governamental. Desde esse tempo que o Senhor vem e traz aqui a finalização dessa promessa. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, porque a lágrima só verte quando está doendo. Então ele diz: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aí você vai em 1 Coríntios, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando a esse respeito. O apóstolo diz assim, 1 de Coríntios, ou é segundo? Vamos ver aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, o que o João está vendo lá é esse Deus aqui. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com que somos consolados de Deus. Então, a experiência que nós temos no Senhor não é nossa. O depósito de fé que nós fazemos no Senhor não é nosso. Ele vem para nós para uma finalidade. Para você doar aquilo que você recebeu. Mas não é para você enterrar no chão, igual a parábola das dracmas, igual a parábola das moedas. Não é para você fazer isso. Mas é para você doar com generosidade. Mas como que eu vou fazer isso? Com a oração, com a sua esperança, com a sua resiliência, com o seu testemunho de quem suportou. E não foi em vão que você fez esse depósito de confiança. Por quê? Porque quem crê, confia. Quem confia, espera. Quem espera,
suporta, e quem suporta recebe a sua vitória. É só isso. E assim nós finalizamos o nosso panorama do livro do Apocalipse. Aqui, os mártires da fé, eles vão encontrar o momento pelo qual eles viram lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus vai dizer, olha, eles olharam, viram a promessa, aleluia, e acenaram para a promessa, aleluia, mas eles não podiam tomar posse dela por nossa causa. Aleluia. Veja, eles viram a promessa, eles foram para o descanso na certeza que essa promessa é real, mas apenas aqueles dos nossos que chegarem ao momento de você ser chamado, você vai encontrar com eles. É óbvio que lá ninguém tem identidade para poder ser reconhecido. Imagina se tivesse, ia ser uma festa que não ia ter fim. Então, aqueles que foram muito melhores do que nós, partidos ao meio, estraçalhados por feras, queimados em postes, empalados, como se fosse um pedaço de churrasquinho. Nós não estamos nem longe de chegar perto dos pés desses irmãos. Então, a gente encerra com esse testemunho maravilhoso, que é o livro do Apocalipse, nessa parte profética que se cumpre na nossa vida. Não é isso, meu irmão, meu querido pastor Rafael? Sem dúvida, cara, maravilhoso e muito legal o panorama que você trouxe, né? Porque eu até estava olhando aqui umas anotações de um curso que eu fiz, que também no curso que eu fiz, quando eu concluí o livro do Apocalipse, ele trazia um panorama, e foi bacana que o professor fez um paralelo entre Gênesis e Apocalipse, porque no meio de tudo isso está tudo que o Cravo falou, né? Entre Gênesis e Apocalipse está tudo isso aí, né? Nossa. E olha que bacana aqui, só para uma contribuição final da minha parte aqui, né? Olha as comparações aqui que eu encontrei das anotações que o pastor fez no curso lá, né? Então, ó, Gênesis versus Apocalipse, né? Então, Gênesis, Satanás sai vitorioso. Apocalipse, Satanás é derrotado. Gênesis, o pecado entra na raça humana. Apocalipse, o pecado é expulso da raça humana. Gênesis, as pessoas fogem e se escondem de Deus, né? Adão e Eva. Apocalipse, Deus convida as pessoas para viver com ele para sempre. Gênesis, os seres humanos são amaldiçoados. Apocalipse, a maldição é eliminada. Gênesis, se derrama lágrimas de tristeza pelo pecado. Apocalipse, não tem mais pecado, nem lágrimas e nem tristeza. Gênesis, é maldito o jardim do Éden e toda a terra. Apocalipse, a cidade de Deus é glorificada e a terra é renovada. Gênesis, se perde o paraíso. Apocalipse, se recupera o paraíso. Gênesis, a morte condena as pessoas. Apocalipse, a morte é vencida e os crentes vivem para sempre com Deus. Então, foi forte. É muito legal e aí entra tudo que você trouxe aí, né? Nesse recheio maravilhoso do que é entender ser igreja, do que é entender o cuidado nosso por zelar pela fé, pelas escrituras. Maravilhoso. Muito, muito rico, muito profundo, né? É verdade. Muitos detalhes, né? Se alguém depois perdeu alguma coisinha aí, assiste o vídeo lá que nós vamos postar. O Cravo trouxe aí muita riqueza, realmente. Daria aí pelo menos umas 3, 4 aulas de tanto conteúdo rico. Mas a gente tentou sintetizar para trazer esse recheio do bolo aí, né? Essa contribuição, né? E esperamos seguir aprendendo muito mais aí com os irmãos que vão estar conosco no curso, né? Porque toda semana nós vamos estar lá, né, cara? Dando pitaco, ajudando, tirando dúvida. Então, esperamos que todos estejam lá e sejam aí esses alunos do teatro pelos próximos 9 meses, né? Hoje é a nossa última aula oficial nesse grupo, né? Nesse grupo do teatro, sala de jantar, que a gente nomeou. Então,
Oficialmente a gente fecha a sala hoje, fecha a sala de jantar, né? Ainda na segunda-feira que vem, se Deus quiser, vamos fazer um período de oração, de agradecimentos também, porque foram meses aí que o Pai nos sustentou com a sua graça, com a sua misericórdia, nos enriqueceu, não somente a vocês, mas a mim e ao Cravo também, né, que a gente sempre aprende quando ensina também, isso acho que é a regra número 1 de todo professor, né, ele aprende ensinando, né, como nós temos aprendido, né, Rafael? Sem dúvida, um com o outro, né, a gente pôde aprender muito também, demais. Com vocês, então tem sido uma honra, tem sido uma alegria, espero na próxima segunda-feira a gente poder adorar a Deus e fazer um período de intercessões, orações, né, por aqueles que ainda estão precisando desse incentivo, né, essa iniciativa e esse encorajamento de repente, dar um passo maior e mergulhar nas Escrituras e né, se surpreender com o que Deus quer fazer na vida de cada um, como tem feito na vida de todos vocês aqui, de todos nós, né? Então, esse vai ser o nosso desejo. E depois da segunda-feira que vem, que é dia 30, aí a gente vai fechar o grupo e vai reabri-lo, né, a partir do dia 6, 7 ali, quando inicia oficialmente a primeira turma do curso de formação ministerial do Instituto Bíblico TEAR. E ali estaremos juntos com essa turma pelos próximos 9 meses. Os amigos que não estiverem conosco, obviamente vai ficar saudades, mas vão ter também o nosso contato, podem nos chamar quando precisar, quando quiser, a gente vai... Podemos até pensar em fazer uma segunda turma, se for o caso. Na sequência, ou seja, começando a primeira, a gente vai aprender muito também com quanto isso vai demandar do nosso tempo, a gente quer entregar o nosso melhor, né? Então, por isso que nós vamos abrir uma primeira turma e acompanhar. Se a gente vê que dá conta de 2 turmas simultâneas, a gente abre uma segunda já no meio do caminho, e assim vai, né? A gente vai aprendendo, e claro, como a gente fala aqui, outros professores que vão surgir daqui, com toda certeza, e que aí e daí a gente vai poder talvez ter 2, 3, 4, 5 turmas simultâneas, porque vai estar lá o professor Isaac, o professor Aquiles, né? A professora Fátima, a professora Paula, quem mais está aí, que eu não estou vendo todos aí? Tá faltando gente. O pastor também, Carlos do Rio também, nosso professor evangelista também. Isso aí. Então, aí, a professora Cláudia, esposa do Aquiles, que vai estar conosco também. Então, tantos aí que eu tenho toda certeza que vão nos contar aí como professores para o Instituto aí. Então, Então é isso aí, gente. Passando um pouquinho do horário, que também a gente começou tarde, né? O pessoal demorou para entrar, mas eu espero que tenham gostado desse panorama do Apocalipse. E as 4 aulas vão estar no YouTube, é só visitar nosso canal lá e quem quiser rever, também usar para, né, mandar para parentes, amigos. Olha, assiste essa aulinha que eu recomendo, né? Fica aí, está aberto, é aberto ao público as aulas que estão lá no YouTube. A gente liberou todas agora, né? Tinha um tempo que a gente deixava mais para o grupo, como agora a gente vai focar no curso, então vai estar tudo liberado, os links, todas as aulas estão lá, as aulas de identidade do reino, as aulas de história da igreja, que o Cravo trouxe várias, as aulas de dons espirituais, né, que mais, as aulas de exegese. Ixi, tem uma riqueza tremenda naquele YouTube, super recomendo que naveguem lá, que ativem o sininho para poder seguir lá e acompanhar, porque tem muita aula bacana lá, e sempre fica, né, puxa, eu lembro que uma vez o pastor Cravo falou isso, o Rafael falou isso, busca lá e, né, é sempre bom revisitar lá, então, é isso aí, bem bacana. Eu gostei muito dessa aula de Apocalipse, também me surpreendi e aprendi muito aqui, né, preparando as aulas e ouvindo também o Cravo, acho que a gente aprendeu todos juntos aí.